Marcos, capítulo 6, e agora unicamente o versículo 38. Glória a Deus. Está escrito assim: e ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Amém. O pouco tem muito valor com a bênção de Deus. O pouco tem muito valor com a bênção de Deus. Eu vou mais uma vez repetir. O pouco tem muito valor com a bênção de Deus. Quando o supridor dos bens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando nós, seus discípulos, nós cristãos, cumprimos a parte que nos cabe, é certo que haverá abundância para todos, e toda a necessidade será cumprida. Quando o supridor das necessidades é o Senhor Jesus, e quando nós cumprimos a parte que nos cabe, com certeza Ele não nos desamparará. Ele cumprirá aquilo que prometeu na sua palavra, pois os benefícios divinos exigem uma reação humana favorável. Todas as vezes, sempre é assim. E aprendemos isso aqui, nesse texto de Marcos, capítulo 6. Que o pouco tem ou pode ter muito valor, se a bênção do Senhor estiver sobre este pouco. Se o Senhor abençoar o pouco, ele pode se tornar muito e ir além daquilo que você estava necessitando. A palavra do Senhor mostra isso. Mas como em todas as situações, em todos os tempos, nas situações que enfrentamos, sempre haverá pessoas para nos darem conselhos. Sempre haverá parente, amigo, um irmão da igreja, sempre haverá alguém para nos dar conselhos. A questão é que dentre os muitos conselhos, aquelas pessoas que desencorajam com seus conselhos, aquelas pessoas que elas desestimulam. Você chega com um projeto para um amigo, para um parente, o pai, a mãe, o filho, a filha, alguém conhecido, e diz: olha, eu tenho isso aqui na mão, mas eu estou com desejo, estava pensando, se eu fizer assim, assim, trabalhar e orar, isso não dá certo não. Você vai perder esse pouquinho que você tenha. Olha, eu não te dou conselho para fazer isso não, é muito arriscado, não dá certo. O tempo não está favorável para isso. Mas quem fica olhando para o tempo nunca vai semear, é o que diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes. Aquele que fica olhando o tempo, esperando ser favorável para semear, ele nunca vai semear. Mas aquele que entende a palavra do Senhor e crê no poder de Deus, entende que todo tempo é tempo de fazer e semear. Aleluia. Então, como no texto que está mais à frente aqui em Marcos, também no capítulo de número 10, a partir do versículo 46, outro texto também que conhecemos bem, do cego de Jericó. Como já diz o texto, ele era cego. Entretanto, ele tinha potencial para enxergar. Por que, pastor, ele tinha potencial para enxergar? Porque ele tinha os 2 olhos. E o que faltava? Um toque divino. Talvez é o que está faltando na tua bênção. É o que está faltando para o Senhor
abençoar o que você deseja. Um toque divino. Aleluia. Mas ele tinha potencial para enxergar. Todavia, quando ele começa, ele tem primeiro conhecimento. Jesus está passando aqui. Com certeza já havia ouvido falar de Jesus, das maravilhas que o Senhor Jesus operava. E quando ele toma conhecimento que Jesus está ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no instante que ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, surgiram outras vozes que diziam para ele: cale-se, não grite, não clame. Mas quem eram estes que estavam incomodados com o brado do cego de Jericó? Quem eram estes que estavam dizendo para o cego de Jericó calar-se? Quem estava tentando impedir, calar o brado do cego de Jericó? Aqueles que já tinham vista, aqueles que já enxergavam, aqueles que não precisavam de uma cura para os olhos. Aleluia. Não é uma regra, mas em muitas vezes aqueles que já têm uma boa vida preferem que os menos favorecidos fiquem calados e não incomodem. Eu estou dizendo, não é uma regra, não estou generalizando, mas às vezes aqueles que já são melhor de situação na vida ficam incomodados com aqueles menos favorecidos que clamam, que choram, que gritam, mas é porque eles já estão bem. Aquele outro menos favorecido está clamando porque crê que o Senhor pode mudar a sua história. Ainda há aqueles outros que não são os que estão numa boa vida, são outros que também estão numa vida difícil, todavia não querem ficar para trás. E para que outros não avancem, para que outros não desfrutem das bênçãos do Senhor, ficam incomodados e preferem mantê-los ali na situação ruim também. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas no texto de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, este cego não se sentiu pressionado e nem sequer intimidado por aqueles que diziam: não se cale, não perturbe o mestre, fique calado, fique de boca fechada. Pelo contrário, ele abria ainda mais a boca e a plenos pulmões gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi atendido a sua oração, foi atendido a sua petição. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando Neemias reinicia as construções dos muros, das portas, logo apareceram os desencorajadores, aqueles que parecem que têm prazer em gerar desânimo, aqueles que têm prazer em mobilizar ou paralisar pessoas que estão dispostas a uma ação, dispostas a trabalhar, dispostas a servir a Deus. Sempre aparece alguém: ah, se eu fosse você, não me envolvia com isso não, depois não vão reconhecer. Se eu fosse você, não ia me dedicar não adianta só você se esforçando. Sempre haverá, sempre houve, sempre haverá alguém para desencorajar, para desestimular, sempre. Não foi diferente com Neemias. Capítulo 4, versículo 1 a 3, eles disseram: que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Poderão reconstruir, levantar os muros em um dia? Oferecerão sacrifícios? Vivificarão dos montões de pó as pedras queimadas? E outra ainda, que consigam levantar os muros, vindo uma raposa, logo vai derrubar. Fale para quem estiver ao seu alcance, não dê ouvido àqueles que tentam te desencorajar. Aleluia. Tem pessoas que não têm coragem para fazer,
E quando vem alguém se dispondo a fazer, fala: para, não faz não. Mas não é porque ele está preocupado com você, é porque como ele não faz, não quer que você também faça. Mas em o nome do Senhor Jesus, há um toque divino sobre a tua vida aqui nesta noite. O Senhor é o supridor de todos os bens. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O texto que lemos, aleluia, em Marcos, no capítulo 6, nos relata que sobraram 12 cestos cheios, após uma multidão ter se alimentado de forma que ficaram fartos. Todos se alimentaram de forma que ficaram fartos, comeram sem miséria. E no fim sobraram 12 cestos cheios. Mas tudo teve início com quantos pães? Quem pode fazer o gesto na mão? Quantos pães iniciou a história? Quantos peixes? Aleluia. O pouco tem muito valor com a bênção de Deus. Você pode dizer isso a alguém? O pouco tem muito valor com a bênção de Deus. Às vezes você põe a mão no bolso quando tira, só isso. Mas o pouco tem muito valor com a bênção de Deus. Você olha dentro da tua casa e você olha e fica talvez desgostoso, triste. Mas eu estou aqui para te dizer que o pouco tem muito valor com a bênção do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Aleluia. É uma sessão também bem conhecida da igreja. Quando uma viúva encontra-se com o profeta Eliseu. E ela relata ao profeta dizendo: olha, meu marido era um servo do Senhor. Ele servia a ti, profeta, e também temia o Senhor. Mas ele deixou muitas dívidas, e agora eu não tenho como pagá-las. São dívidas altas e muitas, e eu não tenho como quitá-las. E agora o credor, ele quer levar meus filhos, a fim de que a dívida seja paga. Aleluia. O profeta ouve o relato daquela mãe, daquela viúva, e diz para ela: o que eu posso fazer por você? Aleluia. O que eu posso fazer por você? Aleluia. Como quem diz: eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer por você? Não há o que eu possa fazer. Até que ele diz: o que você tem lá na tua casa? O que você tem lá que pode ser vendido? O que você tem na sua casa que pode ser negociado para fazer dinheiro? Lá em casa eu não tenho móveis bons. Lá em casa eu não tenho muitos móveis. Lá em casa eu não tenho muitas coisas. Eu não tenho uma peça, eu não tenho um objeto. Eu não tenho algo de valor que eu possa vender a fim de arrecadar dinheiro para quitar a dívida que eu herdei do meu esposo. Para não dizer que não tenho nada, a única coisa que eu tenho lá que pode ser vendida é uma botija de azeite. Mas por ser uma única botija, não vai resolver o problema. Por ser uma única botija de azeite, não dá nem sequer para ameaçar pagar a dívida. Aleluia. Mas o pouco tem muito valor com a bênção de Deus. Tá ok, você só tem uma botija de azeite. Então você vai fazer assim: vá, envie teus filhos a seus vizinhos, e eles peçam vasilhas vazias, não poucas, todas quantas for possível, muitas. Aleluia.
Agora a bênção estava dependendo de quem? De Deus ou da mulher? Ela está recebendo uma orientação do profeta. Ela está sendo instruída pelo profeta. Você há de se lembrar o que eu disse lá no início, que os benefícios divinos exigem de nós uma reação favorável. Talvez quando eu disse isso no começo você não entendeu. Os benefícios divinos exigem de nós uma reação favorável. O profeta Eliseu está dizendo para a viúva: agora você orienta teus filhos, eles vão às casas dos vizinhos, peçam, não poucas, muitas vasilhas vazias. E quando eles retornarem, você e teus filhos entrem em sua casa e fechem a porta. E eles irão trazendo as vasilhas vazias. Você irá enchendo, não teus filhos, você irá enchendo as vasilhas. As cheias você vai colocando à parte. Aleluia. Fala para quem está do teu lado. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Diga a alguém, se você puder, olhe e diga: Jesus está nesse lugar. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Então eu vou explicar melhor esse Jesus está nesse lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está neste lugar. Ele preenche todo este lugar, Ele preenche todo este lugar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. E ela vai enchendo os vasos, as vasilhas, os filhos vão trazendo, e ela vai enchendo, vai colocando à parte. Não é bom o vazio ficar com o cheio. É bom cheio com cheio. E foi colocando à parte. Aí um dos filhos vem e diz: mãe, acabou. Não tem mais de uma vasilha. Na mesma hora que o filho disse isso, um dos filhos, o azeite parou. Não acabou, o azeite parou. Se houvessem mais vasilhas, o que aconteceria? Tem irmão com fé para receber bênção aqui nesta noite? Tem irmão com fé para receber providência divina aqui nesta noite? Tem crente com fé para receber milagre de Deus aqui nesta noite? Porque se houver vasilha para ser cheia, aquele que enche as vasilhas está aqui nesta noite. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu já li muitas vezes esse texto. Interessante a orientação do profeta Eliseu. Teus filhos trazem as vasilhas vazias. Eles entram e você fecha a porta. Você e teus filhos. Quem queria ver o milagre? Ela e os filhos. A questão é que a gente quer mostrar para os outros o milagre. É uma tal de selfie hoje. Vai orar de madrugada, selfie. Vai orar no monte, selfie. Batiza com o Espírito Santo, selfie. Jesus salva, selfie. E muitas dessas não é para glorificar a Deus, não. É para que a pessoa seja glorificada. Mas nesse texto e no que eu estou ministrando nessa noite, a mulher entra dentro sua casa, chama seus filhos, somente ela e os filhos veem o azeite ser multiplicado dentro da própria casa.
E no mesmo ambiente, no mesmo lugar, aonde só havia um único vaso, uma única vasilha cheia de azeite, agora ela tem dificuldade para andar dentro da casa, tem que escolher aonde pisar. Cuidado para não derrubar o vaso aí, menino, cuidado, não vai derrubar o azeite aí, porque a casa está cheia de vasos e vasilhas cheias de azeite, porque o pouco tem muito valor com a bênção do Senhor. Aleluia. Aonde só havia uma única vasilha com azeite, uma única botija, agora ela olha, fala, meu Deus, olha para isso. Onde eu olho eu vejo vasos com azeite. Preste atenção nesse detalhe. Aleluia. Então, versículo 7 de 2 Reis 4. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ó, no começo, ela pediu a ajuda do profeta Eliseu, seguiu a orientação, e na hora que ela viu aquele monte de vasilhas cheias de azeite, ela não falou, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora está resolvido. Não, ela não fez isso. Ela disse, vai lá e avisa o profeta, o que eu faço com isso? O profeta, no início da instrução, não orientou ela até o final. Ele só falou, você enche as vasilhas, vai, pega as vasilhas vazias e enche de azeite. Ela fez isso. Quando viu as vasilhas cheias, ela não falou, agora pode deixar que eu sei o que fazer. Ela não fez isso. Vai lá e fala para ele que agora já estão todas as vasilhas cheias. Aí agora o profeta vai dar outra orientação. Diga a ela, vá e venda o azeite, paga a tua dívida. Aleluia. O pouco tem muito valor com a bênção de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que multiplica e satisfaz. É o Deus que multiplica e satisfaz. A mulher precisava de dinheiro para pagar a dívida. Agora ela tem azeite suficiente para vender, pagar a dívida e ainda sobrar uns trocadinhos para uma semana. Foi isso? É verdade. Para 2 semanas. Não também? Aí sobraram um pouquinho mais de trocado para pelo menos passar um mês. Não foi para passar um mês? Para terminar aquele ano. Sobrou um trocado para terminar aquele ano. Ela pagou a dívida e ficou com uns trocados para pagar aquele ano. Foi isso? Aleluia. Tu e teu filho vai viver do resto. E que resto abençoado foi esse, pastor Marcos? Que resto abençoado foi esse, irmão Adão? Que restante abençoado foi esse? Que ela paga a dívida, agora já não iria mais perder os filhos. Não teria mais alguém importunando no seu portão. Não ia mais agora ficar inquieta quando colocasse a cabeça no travesseiro, porque o Senhor havia abençoado o seu pouco, havia multiplicado, satisfeito a sua necessidade e fez transbordar ainda. Você pode olhar para alguém em alta voz e dizer, esse é o meu Deus. O Deus que multiplica e satisfaz, este é o meu Deus. Se você puder fazer este gesto com alegria, este é o meu Deus. Ele é meu e eu sou dele. Ele é meu e eu sou dele.
Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Ele está falando conosco, e em o nome de Jesus Ele está te dizendo: eu vou abençoar o teu pouco, eu vou multiplicar o teu pouco, não vou deixar faltar, pelo contrário, vou fazer transbordar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Porque com Deus Ele usa o comum. O Senhor, Ele usa o comum. Eu já vou encerrar. Vamos voltar para Marcos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pergunta para quem estiver: eu preciso fazer isso porque você com a máscara, você fica aí paradinho, de repente alguém vai cochilar e você não vai nem perceber. Então, pergunte a alguém que, se você puder: como você está de fé? Aleluia. Porque a fé de um homem vai determinar a extensão de suas obras. É a nossa fé. As bênçãos, os benefícios divinos exigem de nós uma reação humana favorável. Então a fé de um homem determina a extensão de suas obras. Aleluia. Mais uma vez, como você está de fé? Pergunte para esse irmão, para essa irmã. Essas obras governadas naturalmente pelos ditames de sua missão. Em outras palavras, para quem serve a Deus, quanto maior for a sua necessidade, e você estiver ocupado em uma boa obra, o Senhor vai suprir toda a sua necessidade. Aleluia. Naquela ocasião, quando Jesus havia se afastado com seus discípulos para aquele lugar deserto, a multidão chegou antes que Jesus e seus discípulos. E o Senhor teve compaixão deles, porque eles estavam como que ovelhas sem pastor, dispersos, sem direção, desorientados. E o Senhor teve compaixão deles e atendeu a todos, curou os enfermos, ministrou sobre a vida deles, ensinou a palavra de Deus a eles. E já quando avançou as horas, no final do dia, seus discípulos já preocupados, e disseram: Senhor, é melhor despedir esta multidão, porque na verdade, quando alguém percebeu Jesus saindo de barco com os discípulos, eu não sei se 2 pessoas perceberam, ou se 3 ou 4, ou se 10 pessoas perceberam, um fato que era um número bem reduzido, era um número bem resumido de pessoas que perceberam que Jesus entrou no barco e estava então navegando em uma direção. Logo começaram a dizer: olha, ele está indo por lá e nós vamos aqui por terra a pé. E começaram a ir. Não demorou. Alguém pergunta: vocês estão indo aonde? Não, é que Jesus de Nazaré está indo naquele barco para lá, e nós estamos indo a pé por aqui. Eu sei que todo lugar que ele vai, alguma coisa acontece onde ele está. Eu vou com vocês. Como está escrito no texto, cada cidade e província, aldeia que eles iam passando, diziam: vocês estão indo aonde? Estamos indo para lá, porque Jesus está indo naquela direção lá no rio, e nós estamos indo a pé aqui em terra, para lá na frente nos encontrarmos com ele. Bem, vou para lá. Cada cidade que foi passando foi engrossando as fileiras, foi aumentando o número, e o que era um número reduzido logo se tornou uma multidão. Aleluia. E quando Jesus chega lá, já há uma multidão esperando, ele atende a todos. Os discípulos dizem: despede o Senhor, despede-os, já é tarde. Jesus diz: não, dai voz de comer a eles. Que jeito? Não tem como. Isso vale a pena lembrar, que eles acabaram de retornar
de uma comissão, de uma missão evangelística, missionária. Os discípulos, eles tinham voltado e tinham acabado de contar maravilhas para Jesus. Eles tinham voltado daquela obra missionária e tinham falado de milagres, de cego enxergar, de paralítico andar, de endemoniados serem libertos. Não faziam muitos dias, era questão de um dia anterior, eles tinham presenciado, experimentado através deles milagres. E agora, quando eles estão diante de uma situação difícil, ao invés de dizerem, vamos orar a Deus, vamos clamar aos... Não, ninguém teve essa ideia, dos discípulos ninguém teve essa ideia. Era mais fácil despedir a multidão. E eles saem, segundo a ordem de Jesus, vão e procuram alguma coisa. Eles saem no meio de uma multidão e voltam como quem, para não dizer que não. O Senhor falou, vocês não trouxeram nada? Senhor, nós só encontramos um menino com 5 pães e 2 peixes. Cadê? Não trouxemos. O Senhor disse, não, vá lá e traga aqui. Vá lá, traga aqui. Eu imagino que já deve ter dado trabalho encontrar aquele menino no meio de uma multidão. Eram quantos homens? 5.000 homens. Contar mais mulheres, jovens e adolescentes, a massa toda deveria estar próximo aos 20.000. Porque 5.000 era só homens, fora adolescentes, jovens, mulheres e crianças. Se contarmos todos, a multidão toda deveria somar quase umas 20.000 pessoas. E no meio de 20.000 pessoas, você achar uma criança, irmão, com 5 pães e 2 peixes, quem daqui iria trazer para Jesus? Você iria trazer porque você conhece a história, né? Mas qualquer um de nós não traríamos. Oh, coitado desse menino, deixa pelo menos ele comer, né? É o que diríamos. Deixa pelo menos ele comer. Tenham fé, paciência, tenham fé. Eles trazem 5 pães e 2 peixes. Ah, Senhor, você acha que Pedro estava animado com aqueles 5 pães e 2 peixes? Acha que João estava animado com aqueles 5 pães e 2 peixes? Aleluia. Mas quando trouxeram 5 pães e 2 peixes, entregaram na mão da pessoa certa. Primeiro, não se esqueça disso. Deus pode usar pessoas aparentemente insignificantes, porque no meio de 5.000 homens, quem ia dar atenção para o menino? No meio de 5.000 homens, irmãos, quem iria dar atenção a um menino? Mas é que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele usa pessoas aparentemente insignificantes para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Ivan, esta fala do Senhor agora não foi simplesmente um querer teu, mas pelo Espírito Santo o Senhor disse: grande é o Senhor. Se você está com medo, você pode ter ouvido o que o Senhor falou aqui. Ele é grande. Ele é grande. É maior que toda e qualquer situação, porque nosso Deus é grande. Não há nada maior que o nosso Deus. Ele é grande. Ele disse isso aqui, através da boca do seu servo, dizendo: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Justo no momento que eu estou dizendo
que Ele usa e pode usar pessoas aparentemente insignificantes, pessoas que você julga fraca, pessoas que você julga incapaz, pessoas que você julga sem muito intelecto. Deus pode usar para abençoar a tua vida. Deus pode usar como um canal para resolver o teu problema. A palavra da solução pode estar na boca de alguém que você julga insignificante. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Em Êxodo capítulo 16, o povo estava murmurando porque não havia pão e nem carne. E Deus ouviu a murmuração. E Deus chama Moisés. Moisés, eles estão murmurando, mas eu vou resolver essa situação. Aí o Senhor envia as codornizes. E depois no outro dia havia como que um orvalho que eles colhiam, que era o pão. E a orientação era: pega somente para hoje. Não precisa guardar para o outro dia, porque no outro dia haverá também. Mas, como sempre, o ser humano duvida de Deus. Alguns deles falaram: é melhor a gente guardar agora no sábado, porque vai que amanhã não tem. E quando faziam isso, o que sobrava, no outro dia estava podre e cheio de bicho. Lá foi assim. Em Êxodo 16, na caminhada no deserto, com o povo hebreu foi assim. Mas agora em Marcos, não é assim. Agora em Marcos também vai sobrar. Só que o que sobrar não vai apodrecer. Só que o que sobrar não vai cheirar mal. O que vai sobrar é bênção do Senhor para aquele povo que estava ali esperando a provisão de Deus. Aleluia. O Senhor pega aqueles 5 pães e 2 peixes, olha aos céus e diz: graças te dou, ó Pai. Aleluia. E logo que dar graças, Ele começa a partir o pão e entregar. E os discípulos saem e vai alimentando. Aleluia. Eu nunca estive em nenhum lugar para ter 15 mil pessoas no mesmo lugar, no mesmo espaço. Mas pela TV a gente imagina o que é 15 mil pessoas num espaço. Aleluia. Quem já participou de um jantar com 15 mil pessoas? Não. Quem já foi numa festa com 15 mil pessoas? Já deu? Fez festa de casamento com teu filho com 15 mil pessoas? Já fez festa de casamento para tua filha 15 mil pessoas? Melhor não, né? Melhor não. Porque você vai dizer: haja comida para todo esse povo. Nessa ocasião haviam quase 20 mil pessoas. E no começo só havia 5 pães e 2 peixes. Mas no final, há 12 cestos cheios de pães. E não há mais uma multidão faminta, há uma multidão alimentada e satisfeita, porque o nosso Deus multiplica e satisfaz. Não há fomes, não há tribulações, provas, crise, caos que possam exaurir. Não há nenhum tipo de crise, nenhum tipo de caos, nem financeira, nem política, que possa exaurir os depósitos divinos. Se você puder olhar para um crente em alto e bom som, dizer para alguém assim: os depósitos divinos estão assim de bênçãos. Aleluia. E são para agora. Porque dessas bênçãos que eu estou falando, que os depósitos divinos estão assim, nós não vamos precisar delas na eternidade. São para agora. Aleluia. Eu convido a você a pôr-se de pé.
pouco tem muito valor, uma bênção divina. Antes deles iniciarem o louvor, eu quero orar por você. Eu vou orar daqui mesmo, e você aí onde você está. O que você vai colocar hoje na mão do Senhor? Qual é o pouco que você tem? Se as tuas forças estão poucas, hoje é noite de você colocar tuas forças na mão do Senhor. Se a tua fé está minguando, se esvaindo, quase desaparecendo, se o Senhor tocar em você nesta noite, a sua fé vai ser renovada, tua força vai ser renovada, o teu ânimo vai ser renovado, a promessa de Deus vai ser renovada na tua vida. Porque promessa de Deus, nós temos dificuldade com elas quando passam muito tempo. Quando nós a recebemos, falamos em línguas, glorificamos. Mas quando vemos passar dias, semanas, meses e anos e não vemos o cumprimento dessas promessas, logo começamos a duvidar que foi Deus que nos fez a promessa. Quando não duvidamos se foi Deus que nos fez a promessa, duvidamos se porventura naquele dia foi realmente Deus que falou com a gente. Aleluia. Mas hoje Ele está aqui para renovar a promessa na tua vida. Aleluia. E pelo Espírito Santo do Senhor eu te digo, ainda que se passaram muitos anos, ainda que agora a situação que no começo era difícil, agora ela é impossível, eu te digo pelo Espírito Santo, está próximo de acontecer o que Ele prometeu. Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Segundo a minha fé, ministrei e falei à Tua igreja, aos meus irmãos, aquilo que creio, que o Senhor já havia sentado no meu coração. E nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, somente o Senhor aqui neste lugar sabe o que cada um necessita. Somente o Senhor e mais ninguém neste lugar vai além daquilo que é exterior, é externo. Somente o Senhor conhece e sabe o oculto que está no profundo da alma, do coração. Mas também é somente o Senhor que pode mudar essa circunstância. Somente o Senhor que pode tornar o pouco muito. O pouco só tem valor com a bênção do Senhor. O pouco aos nossos olhos para nada serve, ou pelo menos para quase nada tem serventia. Muitas das vezes olhamos o pouco e dizemos: isso aqui não resolve o meu problema. Mas se colocarmos nessa noite a nossa fé em ação no Senhor, naquele que sustenta o globo terrestre na palma de sua mão, o Senhor vai tornar, vai multiplicar esse pouco em muito, a ponto de satisfazer, de suprir a necessidade e de fazer transbordar na vida do meu irmão. Assim eu ministro sobre a tua igreja, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu profetizo sobre todo aquele que crê, para a glória do Senhor.